Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Alcanedenses pelo Mundo e hoje viajamos, uma vez mais, aos Estados Unidos da América para encontrar o nosso convidado. As suas raízes estão em Mata do Rei, mas aos 6 anos de idade acabou por ir viver para a vila de Alcanede, onde de resto permaneceu até aos 20 anos, à altura em que partiu em busca do sonho americano. Em relação aos nossos dois programas anteriores, existe uma semelhança meramente casual com os dois primeiros convidados. Por um lado, a ida para a América e por outro lado, a paixão pela música. Atualmente, com 64 anos, o nosso entrevistado viveu praticamente toda a sua vida movido pela sua eterna paixão, a música. Aos 12 anos, o seu pai ofereceu-lhe a primeira guitarra. Desde aí, vamos saber exatamente o que é que aconteceu com o nosso convidado. Carlos Arruda, bem-vindo ao Portal Alcanede. Boa tarde a todos, boa tarde Alcanede. Olá, Paulo. Muito obrigado, Carlos, por estares connosco nesta emissão do Alcanedenses pelo Mundo. Nós já vamos olhar em concreto para a tua ida para os Estados Unidos, mas antes eu queria recuar um bocadinho no tempo, ou mais no tempo, para tentar perceber, e logo pelo início, para tentar perceber como é que foram, e aquilo obviamente que te recordas dos teus tempos de infância, de Mata do Rei e depois posteriormente de Alcanede, na tua infância e também na tua adolescência. Ou seja, aqui estávamos entre 1959 e 1979, que é esta última data, quando acabas por ir para os Estados Unidos. O que é que te recordas dessa fase? Olha, recordo-me com muita saudade e lembro-me a partir dos meus 2, 3 anos de idade. O meu pai era alfaiate, era o único rádio que havia na terra. E dava naquela altura o serão para trabalhadores ao sábado à noite. E eu pegava numa cadeira pequenina que ele tinha da costura e fazia daquela cadeira um acordeão. Já aí tinha o vício pela música. O meu avô era músico, o pai da minha mãe. E depois, apegado a uma avó que tinha, que me tratou como mãe, e à terra, a vinda para Alcanede acabou por ser uma aventura e uma dor ao mesmo tempo, por ter deixado a terra que gostava e à partida de encontrar uma terra nova, amigos novos e uma vida nova também. Eu sei que tiveste muita atividade aqui nos teus tempos de adolescente em Alcanede. Nomeadamente, fizeste parte da Banda Filarmónica de Alcanede. Que tempos recordas? Exatamente. Eu comecei na Banda Filarmónica de Alcanede, a par quase com a minha irmã também, da qual fiz parte até me ir embora para Estados Unidos. Exatamente. A Helena também fazia parte da banda. Sei que estás emocionado, Carlos. Eu creio que as pessoas, todas elas, ou a grande maioria, ou a esmagadora maioria das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, sabem que a tua irmã, infelizmente, partiu há relativamente pouco tempo. E é sempre uma mágoa tremenda, particularmente para ti que estás ainda por cima tão longe das tuas raízes. Carlos, tu recordas-te quem era o maestro na altura em que tocavas na banda? Ora bem, é bom que faças esta pergunta porque as pessoas deviam entender uma coisa. As bandas filarmónicas de toda a freguesia de Alcanede e da zona passaram a ter uma roupagem nova na altura que chegou um maestro chamado Simões Ribeiro. Olha, estamos aqui a ver a fotografia da banda, precisamente onde tu estavas. Eu não estava nesta fotografia, já me tinha vindo embora. Ok. Mas isto é com o Simão Ribeiro em Santarém, antes de uma tourada. E fui frente ao tribunal. O Simão Ribeiro, a primeira alteração que fez nas bandas foi pôr a caixa a tocar por música, em vez de ouvido. E isso deu uma mudança tão grande nas bandas, o impacto foi tão grande,
que a banda cresceu. E depois era um músico da Banda da Marinha que chegou com uma escola enorme, montou-se uma escola de música em Alcanedo com o João Pinote como professor, chegou a ter quase 30 alunos e daí foram saindo a pouco e pouco e a banda cresceu e hoje está no nível que se encontra. Mas a banda vinha do tempo do Joaquim Lopes do Jardim, que era o mestre na altura, o Manuel Verdinha era o presidente. Depois há uma transição e a banda tem a passos largos um crescimento musical a olhos vistos. Um dia era um espetáculo. Ainda hoje, graças a Deus, não é? Ainda hoje, Sim, felizmente. Felizmente. Olha, tu, além da banda, tiveste outras participações, vamos aqui aproveitar para falar um bocadinho delas. Nomeadamente, jogaste no Alcanedense. Eras craque ou nem por isso? Não era bom, nem era mau, era aproveitável. Era um extremo esquerdo, era canhoto a jogar. Eu fiz parte de quase todas as atividades que havia em Alcanedo, desde a bola, à banda, à comissão de festas. Participei ativamente em Alcanedo e tenho por orgulho, onde passei, sempre ter o orgulho de dizer que sou da freguesia de Alcanedo. Olha, aqui esta fotografia, eu confesso que alguns consegui tirar pela pinta. Nomeadamente o Sr. Vítor Pereira, também conhecido como Vítor Alfaiate, exatamente, que é logo o primeiro que está em pé à esquerda. Consegues lembrar do nome deles todos? Sim. O primeiro ao lado dele é do Val do Carro, chamava o Tanchão, o António. Ok, depois estamos a ver da esquerda para a direita os que estão em pé. Exatamente. Da esquerda para a direita estão em pé. Depois a seguir ao Tanchão e a seguir ao Vítor Alfaiate está o Fernando Vitorino, chamavam-lhe o Vitela. Sim, exatamente. Depois está o Fernando Pereira de Pé da Pedreira. Depois está o António Manuel Rodrigues Chavento, de Alcanedo. Depois não reconheço o próximo. A seguir o guarda-redes é o Virgílio Mestre, que trabalhava nas bombas de gasolina. Exatamente. Morreu acidentalmente no Pé da Pedreira. Depois está o Domingos, chamava-lhe o Esparguete do Valdecar, teve um acidente, que era o grande guarda-redes da equipa antes de ter o acidente. Embaixo, na mesma ordem, o primeiro é o José Salgado, chamado José Chicharro. Depois encontra-se o Carlos Rafael. Muito bem, o segundo. A seguir o Viseu. O Viseu que trabalhava nas bombas de gasolina, o António, que era de Viseu, que tinha vindo trabalhar para o seu Fialho. Depois está o Arnaldo, o Orives, que é do Pé da Pedreira. Depois está o Zé Preto, das Voltas. Depois está o João Carvalho do Valcarro. E em último, antes de mim, sou eu. E em último está o Jorge das Viegas. Okay. Esta era na altura a equipa possível. Isto era no Campo dos Mosteiros. Exatamente, no Campo dos Bacelos. Era isso que eu tinha perguntado. Exatamente. Ou seja, nessa altura ainda não havia a Associação Desportiva de Alcanedo, não é? Pertencia à Comissão de Festas, a equipa, como é que era? A bola em Alcanedo começa com o meu pai, que está na Casa do Povo e consegue orçamento para fazer um desaterro e fazer o campo de futebol e criar uma equipa da Casa do Povo de Alcanedo. Mais tarde a Casa do Povo deixa a equipa e a equipa fica autónoma. À conta de os jogadores que gostavam da bola e queriam apoiar a equipa. E mais tarde é feita já depois de eu me vir embora, eu penso que é feita uma comissão sobre o futebol, mas isso tudo acho que acabou. Pelo menos. Mais tarde veio, eu creio que em 1987, a Associação Desportiva de Alcanedo, que entretanto temos uma boa notícia, Carlos, que entretanto está para retomar a atividade. Vamos dar conta disso também no portal de Alcanedo oportunamente, mas sei que vai ser reativada essa Associação Desportiva de Alcanedo. Ora, para além do futebol, havia algo que também
era algo que se destacava aqui em Alcanede, que tinha a ver com as revistas, correto? Também participava. Aqui Alcanede tinha muita tradição das revistas à antiga portuguesa. E tu também participaste em algumas. Sim, com a Dona Maria Ivone, aprendi muito de teatro e de palco com ela. Nesta particular fotografia, o primeiro é o Joaquim Amaral, depois sou eu, depois é o Arnaldo, filho do Sr. Helder, e depois o Fernando Aniceto. Fizemos várias revistas que eram a favor da Arca e de outras associações. Lembro-me delas serem feitas primeiro na antiga casa de ensaio da banda por baixo da escola. Enchia. A saudade é muita. Eu sei, Carlos, eu sei. Mas estamos com calma, estamos numa conversa perfeitamente informal, ok? Claro. Mas conta-me mais, ias a dizer. Olha, porque eu recordo-me disso ainda me recordo, eu era muito miúdo, mas ainda me lembro do teatro ser na parte de baixo de onde hoje é a Arca. Exatamente. Depois, mais tarde, foi para aí. Foi, exato. Mas, voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, com 12 anos o meu pai ofereceu-me uma guitarra. Mas eu tive o primeiro problema, eu não sabia o que fazer com a guitarra. Não havia em Alcanede ninguém que tocasse guitarra. Havia o Sr. Helder Joaquim Albino, que sabia dar uns acordes e tocava. E ensinou-me os primeiros acordes. Mais tarde, no tempo dessas récitas, chega a Alcanede o Abel Moutinho, casado com a Trindade. E entre o Abel Coutinho, exatamente. Fazemos um conjunto que acompanhava as revistas. Que mais tarde era o Perna Longa, com o Carlos Rafael à bateria, eu à guitarra, o Abel e o Ramiro no acordeão. E com esse Abel eu aprendi muito a vê-lo tocar. E foi... Eu sou um autodidata, aprendi guitarra por mim, não tive escola. Devo muito ao Abel. Queria deixar aqui o meu muito obrigado. Olha, Carlos, e como é que se dá a tua possibilidade de partires para os Estados Unidos? A possibilidade dá-se que a esposa do Sr. Alberto Frazão, a Dona Hilda, encontrava-se na casa da minha mãe a cortar o cabelo e eu ajudava a minha mãe no cabeleireiro e o meu pai na alfaiataria na altura, para quem se lembra. E eu falei que gostava de vir aqui. E ela automaticamente ofereceu uma casa e posto ao dispor, vai lá experimentar. Arranjaram-me trabalho e tudo. No género, no Manuel Vítor, que fez a entrevista aqui, o primeiro entrevistado do programa. Exatamente, o primeiro, exatamente. Trabalhei para ele no Amaral Autoelétrico. Foi o meu primeiro trabalho quando cheguei aos Estados Unidos. Alguns meses só. Porque depois de ingressar num rancho, do rancho, depois do ensaio, vamos para uma casa de fados, onde encontro o indivíduo madeirense a tocar. Há alguém que me conhece e que diz que eu faço bem a guitarra portuguesa na viola. Não havia cá ninguém que fizesse isso. Só havia uma casa de fados com uma parelha vinda de Portugal privativa. Abriu-se o fado vadio e eu, na viola, fazia a guitarra portuguesa. E daí fizemos um conjunto chamado Os Minis. Eu e o José Trindade da Ilha da Madeira. Ou seja, os minis acontecem ou surgem muito pouco tempo depois de estares aí, não é? 3 meses. 3 meses. Ou seja, tu quando sais de Alcanede, aqui da freguesia, já ias com a intenção de que era a música aquilo que querias seguir? Eu tinha a música na bagagem. Eu tinha a música no pensamento, não sabia era como. A primeira oportunidade que me apareceu foi o rancho folclórico. Isto aqui é no restaurante Europa, com o José Trindade a acompanhar-me à guitarra, e eu, e o dono da agência Fonseca, chamada a Embaixada da Mortosa. Este senhor é o Carlos Fonseca, que canta bem, tinha o trio litoral e tocava muito bem, e veio lá jantar com a esposa e cantou um fado e nós acompanhámos-lo no restaurante. Isto é em 1980. Exatamente, tinhas acabado de chegar praticamente. Tinha acabado de chegar.
Tu há bocadinho falaste da questão de seres autodidata, ou seja, para além daquele espaço que tivestes de alguma aprendizagem na Banda Filarmónica de Alcanede, o resto fostes tu que foste sempre tentando saber mais e mais, mas nunca com aulas, não é? Sim, eu fui aprendendo com aquilo que via fazer, com o que ouvia e com o que me mandavam fazer. Tens que fazer assim. Eu não sabia como, mas eu tinha. Aparecia um solo, agora tira o solo. E eu do ouvido tirava. E eram exigentes comigo. Esse senhor da Madeira era muito exigente. E ainda E bem, essa não é? exigência obrigou-me a ser polido. E depois veio a experiência, a traquinagem e os anos. Claro que sim, claro que sim. Olha, Carlos, e para as pessoas ficarem, enfim, aquelas que não te conhecem bem, para ficarem já com mais ou menos uma ideia, vamos escutar aqui um vídeo que tu fizeste o favor de enviar também para o Portal Alcanede. Daqui a pouco já te vamos ouvir ao vivo, mas gostaria também de passar este bocadinho. Eu não sei se é um medley, se é mais do que um tema que tens aqui neste vídeo. Tu recordas-te? Eu agora não estou a ver o que é. Eu sei que mandei-te Já, um, mas sim, já depois de falamos. ouvir eu digo o que é. Exatamente, falamos já a seguir. A melodia é extremamente conhecida. Falamos já a seguir. Vamos escutar um bocadinho. Carlos, isto dá vontade de logo começar a dançar. Isto é do Raul Ferrão, chama-se Lisboa à Noite. Exatamente. Um clássico da música portuguesa. Sem dúvida. Há Sem três dúvida. músicas que os americanos pedem, que conhecem da rádio por serem famosas. É esta, o Lisboa Antiga e o Abril em Portugal, que é o Coimbra. Exato. De onde é que você é? Sou português. Oh, April in Portugal. O Coimbra, conhecem? Exatamente.
Olha, há bocadinho falaste dos minis, em que começaste, digamos assim, logo em 1980, pouquíssimos meses depois de estares nos Estados Unidos. Eu sei que depois, mais tarde, houve uma segunda versão, digamos assim, dos minis, em 1988, com o músico Jorge Costa. E pelo meio, ou seja, ainda antes, formaste o duo Europa com o Fernando Cordeiro, não é? Ou seja, sempre Fernando muita, Carneiro, muita, muita, exatamente. muita atividade, muita atividade. Sim, nós fomos para a Madeira em 1984 para o Casino. E lá o madeirense decidiu não voltar aos Estados Unidos e ficar na Madeira. E eu voltei. Voltei e faço do Europa com o Fernando Carneiro, de Lisboa, organista. Mais tarde, em 88, desta fotografia que está aqui, com o Jorge Costa, tinha na altura 16 anos, estava na escola. É ele que faz os playbacks que estamos a ouvir pelo telefone de North Carolina. Eu queria já aproveitar a ocasião para pedir desculpa do som, porque não está um som de estúdio, isto é feito pelo telefone, as pessoas Claro, entenderão com certeza. claro. E depois do Jorge Costa, faço uma carreira a solo durante 10 anos. E depois abandono a música durante 20, por questões pessoais. Há 3 anos atrás, na altura que o Sporting é campeão, o diretor da Lar dos Leões de Newark, que é do Cartacho, diz-me: eu quero tirar os sportinguistas da rua, arranja uma banda. Eu disse: mas onde é que eu vou arranjar a banda? Ele disse: desenrasca-te. E eu chamei para o Fernando, que tinha tocado comigo. O Fernando está com 70 anos, ainda está ativo na música. Disse: sou benfiquista, mas vou com muito prazer. Fecharam a rua, meteram entre as 500 e 1000 pessoas, mais ou menos. Teve lá o jornal A Bola, foi nas comunidades portuguesas no estrangeiro, onde juntou mais gente na celebração do campeonato do Sporting. E depois veio a ideia de formarmos o conjunto, porque é que vocês não se juntam? E durante 2 anos fizemos o Iberia Sound Band. Eu, o Fernando Carneiro e a Pepita Cardinal, filha da atriz Anita Guerreiro. Da Anita Guerreiro, exatamente. Exatamente. É a nossa vocalista. Ora, eu tenho aqui uma foto vossa. É esta, não é? Ora, no meio está a Pepita Cardinal. Exato. À direita é o Fernando Carneiro e à esquerda sou eu. Esta Exatamente. fotografia é tirada em Newark. Muito bem. Mas continuam com atividade ou entretanto O pararam? Fernando com a Pepita continua a tocar privativos num bar. Ok. Eu deixei por questões profissionais. O meu trabalho não me permitiu que eu continuasse mais na música. Entretanto, também cheguei aos 64 anos. Não estou cansado do palco, mas a logística de um conjunto exige muito esforço físico. Carrega, leva, descarrega, monta, toca, desmonta, carrega, traz, Claro. volta a descarregar. Já é muito para mim. É como costumamos dizer, já não caminhamos para novos, não é, Carlos? Não, 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 não. Olha, diz-me uma coisa. É oportuno ouvirmos agora aí um bocadinho teu, a solo, aí, agora, neste Não, não. momento? É Claro possível? que é. É? É só Ok. botar aqui a mobília. Com muito prazer. Tu há pouco já referiste, mas convém reforçar. É claro que não temos aqui um som de estúdio, é normal que assim seja, mas vamos fazer o possível, ok? Gostaríamos Sim. muito de ouvir aí. Olha, e o que é que vais tocar? Epá, não sei, eu vou deixar à tua escolha. Ou tocaria-te um My Way do Frank Sinatra ou tocaria-te um Lisboa à noite, um Lisboa antiga. Há pouco ouvimos Lisboa à noite. Então Frank eu toco-te o Sinatra. My Way do Frank Não, Sinatra. Frank Sinatra, exatamente. Vamos a isso. My Way, ok? É um Yes, clássico. senhor. Um Sim, clássico. senhor. É um clássico dos clássicos, digamos assim. Eu queria aproveitar só a ocasião porque um dia perguntaram-me num baile, num concerto, um indivíduo que me estava a ver tocar e disse: olha, você toca por música ou toca por ouvido? E eu disse-lhe: olha, nem uma coisa nem outra. Então porquê é que toca? Eu disse: é por necessidade. Ora bem, Eu vou. Isto está quase preparado?
Olha, Carlos, estás-me a ouvir bem ao mesmo tempo, não estás? Perfeitamente bem. Diz-me uma coisa, eu sei que uma das tuas especialidades, não é? Não sei se posso bem dizer assim, mas também tem a ver com o acompanhamento do fado, não é? Sim, isso é o meu forte mesmo, porque eu tenho a facilidade e a faculdade, porque gosto muito de imitar a guitarra portuguesa na viola. Certo. E é talvez a área onde eu me sinta melhor como música, embora eu toque tudo, mas dentro do fado é a área que me sinto melhor a tocar só como músico, não como vocalista, nem como. Não sou fadista, mas sinto muito bem na zona do fado. Muito bem, vamos então a esse My Way do Frank Sinatra. Dá-me só um minuto. Ok. Desculpa. Não faz mal.
Muito bem, Carlos. Muito bem. É o possível, não é? É óbvio. Não estou à vontade, não tenho espaço, há Claro, uma série claro. disso, mas é possível, pelo menos, para dar uma compartilha às pessoas da freguesia de Alcanet, se assim podemos dizer. Exatamente. E até aí com um malabarismo e tudo, inclusivamente, não é? Porque isso tocar com a guitarra atrás das costas tem muito que se lhe diga. Pois, tens de carregar com ela. Olha, Carlos, diz-me só Eu uma vou coisa. meter mais Sim, licença. senta, claro que sim. Aliás, estás em tua casa, não é? Das duas formas, estás em tua casa aí nos Estados Unidos e estás em tua casa no Portal Alcanet. Olha, tu achas que de alguma maneira, se não tivesses ido para os Estados Unidos e tivesses ficado em Portugal, seguramente a tua vida seria outra, mas achas que haveria possibilidade de aqui seguires também uma carreira musical, como fizeste aí? As oportunidades não são tantas. Não sei, se tivesse em verdade, isso é de certeza absoluta, como seguimento da banda de Alcanese, com o futuro numa banda filarmónica do Exército, da Marinha, da Aviação, como tantos outros foram de Alcanese mais tarde, da escola que nasceu, não digo que não. Como músico da maneira que eu sou hoje, não havia nenhum conjunto em Alcanese, não havia perto oportunidades assim, eu era novo também, estava a sair da escola, não havia tanta essa possibilidade, mas se têm verdade pela banda, eu tenho a impressão que teria sido um bom músico numa das filarmónicas do Exército Português, ou da aviação, ou do que for. Com certeza que sim. Olha, eu sei que também és um pai babado e não gostava de deixar passar isso em claro. Há um orgulho muito grande nos teus dois filhos, não é? Um casal. Sim, tenho a Joana e o Carlitos, é o Carlos, chama-se, tem o meu nome. A Joana, neste momento, deve ser um orgulho para a comunidade portuguesa, porque ela, nem mais nem menos, é a assessora direta do presidente da universidade mais antiga dos Estados Unidos, do Penn State, da Pensilvânia. Se ele tem um discurso para dizer, ela que o escreve e ela que insere os estudantes que se vão daqui com bolsas de estudo para outros países. Regressou agora de Portugal, onde pôs 10 estudantes no Porto e 11 em Braga. Tinha vindo da Alemanha, precisamente ir ao Japão, Coreia do Sul, e tem um posto de destaque. Fala 4 línguas e fala bem o português e escreve e está numa boa posição. E depois tenho o meu filho, o Carlos, tem como sucesso o empresário, tem uma barbearia de luxo aqui no estado de Nova Jersey e que subiu muito, feito pela mão dele, à conta dele, com o esforço dele, e está no topo. E sou um pai feliz, tenho os filhos por conta própria, estou aqui, gosto muito de cá estar e por aqui ficarei. Irei a Portugal de visita, mas não penso em sair daqui. E uma esposa que naturalmente também te apoia muito. Sempre apoiou. Sempre apoiou. Há 33 anos. Carlos, quando é que podemos contar com a tua visita aqui em Alcanede e Mata do Rei, não é? Aqui pela freguesia, aqui pela nossa zona. Sim, olha, era para ser este Natal, mas provavelmente não vai poder ser. Mas talvez para abril eu penso em ir a Portugal. Ok. E não queria deixar de dizer que não seria um sonho meu voltar às minhas raízes. E não direi como o último espetáculo da minha vida, porque isto nunca, a gente nunca sabe o dia da manhã. Claro. Eu não quero entrar nesse ponto, mas em Mata do Rei. Em Mata do Rei. Tinha muito prazer em dar um espetáculo oferecido à terra, na Casa Recreativa, com a reverter a favor daquilo que eles mais precisarem na terra.
mas gostava de voltar à terra onde nasci e dizer-lhes: estou aqui. Muito bem, Carlos. Fica lançado o desafio a agentes de Mata do Rei, de alguma forma também a agentes da freguesia de Alcanede. E olha, as dificuldades de som que há bocadinho tivemos, não é? Neste direto, digamos assim, aqui seria muito mais fácil, com grande qualidade, escutarmos-te ao vivo e a cores, não é? Como se costuma dizer. E com grande qualidade. Pode ser que sim, Carlos, pode ser que sim. Fica pelo menos lançado o desafio aqui através do portal Alcanete. Olha, muito obrigado. Gostei muito de conversar contigo. Desejar-te as maiores felicidades, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista também profissional, porque a música sempre te irá acompanhar até ao fim da tua vida, seguramente. Muito obrigado e olha, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado.